A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que dividiu o mundo em dois lados, os aliados e o eixo. Durante a década de 30, o Brasil era um grande parceiro comercial de ambos os lados, por isso que resolveu adotar a posição de neutralidade. Nós tínhamos negócios com os Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Porém, mesmo na neutralidade, o Brasil era cobiçado por ambos os lados devido à sua posição geográfica privilegiada. Estou falando aqui do saliente nordestino. Além da questão dos insumos, o Brasil tinha grande produção de insumos que era de interesse de guerra. Por exemplo, nós podíamos aqui fornecer a borracha, minério de ferro, nós tínhamos os cristais, nós tínhamos o café, nós tínhamos outros insumos de interesse de ambos os lados. Em 1941, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, devido ao ataque à sua base em Pearl Harbor, o Brasil resolveu romper ligações diplomáticas com o eixo. A partir daí, passamos a sofrer sucessivos ataques por parte de submarinos do eixo, alemães e italianos. Porém, em 1942, mais precisamente no mês de agosto, houve uma grande catástrofe, quando um único submarino alemão, o U-507, afundou 5 navios brasileiros no intervalo de 3 dias. Esses ataques aconteceram nas costas da Bahia e causaram mais de 600 mortes. Devido a essa ação, o Brasil declarou guerra ao eixo. Porém, em 1942, o exército brasileiro era muito defasado. Nós não tínhamos efetivo profissional para combater uma guerra. Também nós tínhamos problema de equipamento, de armamento, totalmente ultrapassado. Nós tínhamos armamento de várias origens. Naquela época, por exemplo, nós tínhamos arma de origem americana, dinamarquesa, francesa, inglesa. E, inclusive, a questão dos calibres. Tínhamos vários calibres, o que dificultava a questão de uma logística. A FEB ela foi criada como uma força de combate exclusivamente para a Segunda Guerra Mundial. Foi formada por 25 mil homens e mulheres de todos os estados da Federação, todos voluntários. E o armamento que nós recebemos, o equipamento, foi todo de origem americana. A partir daí, nós recebemos todo o material americano, inclusive a questão dos calibres. Por exemplo, para as armas longas, adotamos o calibre .30-06 americano. E para as armas curtas e submetralhadoras, adotamos o calibre .45 ACP. A seguir, veremos 12 armas americanas que foram utilizadas pela Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Pistola Colt 1911 A1. A pistola Colt 1911 A1 foi uma arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. De origem americana, seu funcionamento era semiautomático, em calibre .45 ACP. Seu peso, quando totalmente carregado, era de 1,3 kg, tinha um alcance útil até 50 metros. Sua capacidade era de 7 cartuchos no carregador e 1 cartucho na câmara. Durante a guerra, foi utilizada por oficiais, subtenentes, sargentos e tropas especiais, como, por exemplo, o pelotão de polícia militar. Uma arma muito apreciada, ela permaneceu em uso no Brasil até meados da década de 80, quando a partir daí passaram a ser substituída por armamento mais moderno. Revólver Smith Wesson 1917. O revólver Smith Wesson 1917 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira. Sua origem é nos Estados Unidos e o funcionamento era de repetição, utilizando um tambor giratório com capacidade para 6 cartuchos. Em calibre .45 podia utilizar 2 tipos de munição. A munição alto-ruim, 45 alto-ruim, adotada especificamente para revólver, como também a .45 ACP, munição de pistola, neste caso utilizando clipes. Seu peso, 1 kg. O alcance útil até 80 metros. Foi utilizado por oficiais, subtenentes, sargentos e pessoal de apoio.
Essa arma tem a nomenclatura 1917 porque é o ano que ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, essa arma tem a denominação de 1937 por ter sido esse o ano em que ela foi adquirida. Submetralhadora Thompson M1A1. A submetralhadora Thompson M1A1 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. De origem americana, essa arma começou a ser desenvolvida em 1917, porém o modelo M1A1 foi entregue aos Estados Unidos, ao Exército, em 1942. Seu funcionamento era automático e utilizava o poderoso calibre .45 ACP, peso 4,5 kg e o alcance útil até 150 metros. Utilizava carregadores com capacidade para 20 ou 30 cartuchos e foi utilizada bastante por oficiais, subtenentes, sargentos e grupos especiais. Essa arma possuía uma boa cadência de tiro na faixa de 800 tiros por minuto e era bastante apreciada por conta da sua potência, seu bom funcionamento e a sua grande capacidade de limpar trincheiras. Submetralhadora M3 Greasy Gun. A submetralhadora M3 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Recebia esse nome Greasy Gun devido à sua semelhança com o equipamento que era utilizado para a lubrificação de veículos. Arma de origem americana, seu funcionamento era automático e utilizava o poderoso calibre .45 ACP. Seu peso 3,6 kg, o alcance útil de até 100 metros. Seus carregadores possuíam capacidade para 30 cartuchos e tinham uma cadência de tiro média de 450 tiros por minuto, o que era muito apreciado. Foi utilizado por oficiais, subtenentes, sargentos e pessoal de apoio. Seu desenvolvimento foi em 1943, era uma arma mais barata, feita em aço estampado, e surgiu basicamente para substituir as poderosas e caríssimas Thompson M1A1. Carabina .30 M1. A carabina .30 M1 foi arma de dotação da FEB durante a Segunda Guerra Mundial. De origem americana, tinha um funcionamento semiautomático e utilizava o calibre .30 Carbine. Seu peso 2,8 kg, com alcance útil de até 300 metros. A capacidade dos seus carregadores era 15 ou 30 cartuchos e na FEB foi bastante empregada por oficiais, subtenentes, sargentos e pelo pessoal da Polícia Militar. Essa arma foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 40, como uma solução leve e semiautomática para o pessoal de retaguarda, tripulações de veículos, de blindados e também oficiais, oferecendo mais poder de fogo que pistolas, porém um cartucho menor, um calibre menor do que os fuzis. Arma de muito sucesso durante todo o período da guerra. Fuzil Springfield 1903A2. O fuzil Springfield 1903A2 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Origem: Estados Unidos. Funcionamento: repetição por ação de ferrolho. Calibre: .3006 Springfield. Peso: 3,9 kg. Alcance útil até 900 metros. Capacidade de cartuchos: 5 cartuchos no receptáculo interno. Esse fuzil era o fuzil padrão da FEB e foi usado em praticamente todos os grupamentos em combate. Era muito apreciado devido à sua robustez, sua facilidade de uso e manutenção e principalmente pela sua precisão. Fuzil M1 Garand. O fuzil M1 Garand foi uma arma de dotação eventual da Força Expedicionária Brasileira.
Sua origem era Estados Unidos, funcionamento semiautomático, calibre .30-06 Springfield, peso 4 kg 200 gramas, alcance útil até 900 metros. Era alimentado com um clipe que continha 8 cartuchos. Foi considerado o melhor fuzil da guerra. A FAB originalmente seria equipada 100% com os fuzis M1 Garand, porém, por questão de prioridade, os Estados Unidos cedeu ao Brasil a maioria dos fuzis, sendo Springfield 1903 de repetição. Porém, muitos dos fuzis que foram empregados pelos pracinhas foram obtidos de modo indireto, informalmente. Quando encontravam um americano tombado, simplesmente eles trocavam o seu fuzil Springfield por um fuzil Garand e seguiam no combate. Fuzil metralhador Browning BAR 1918A2. O fuzil metralhador Browning 1918 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira. Sua origem, Estados Unidos, funcionamento automático, calibre .30-06 Springfield, peso 8 kg 60 gramas e o alcance útil até 1000 metros. Utilizava um carregador metálico com capacidade para 20 cartuchos e foi a principal arma de apoio de fogo aos grupos de combate. Ela foi bastante empregada pela infantaria da FEB nas diversas ações em que participou. Essa arma recebeu várias modificações ao longo do tempo e continuou em uso efetivo no Brasil até a década de 60. Metralhadora pesada Browning 1917A1. A metralhadora Browning 1917 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira. Origem, Estados Unidos, funcionamento automático, calibre .30-06 Springfield, peso 47 kg total, ou seja, a arma mais o reparo, alcance útil até 1000 metros. Era alimentada por uma fita de pano com 250 cartuchos. Tinha uma cadência de tiro de 600 tiros por minuto aproximadamente e era refrigerada a água. Essa refrigeração à água destinava a evitar que o cano sofresse deformidade com o uso contínuo. Era uma arma eminentemente para ação defensiva, proteção de perímetro, mas também podia ser utilizada para a defesa antiaérea ou também montada em cima de veículos. Metralhadora média Browning 1919A4. A metralhadora Browning 1919 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Origem, Estados Unidos, funcionamento automático, calibre .30-06 Springfield, peso 14 kg, somente a arma, tá? Alcance útil até 1200 metros. Alimentação, fita de pano ou fita metálica com 250 cartuchos. Cadência de tiro 800 tiros por minuto. Era uma arma multiuso, muito eclética. Podia ser usada em bipé, em reparo, podia ser usada em viatura, em veículos blindados, podia ser usada inclusive nos aviões, tanto para arma de ataque como também para arma de defesa. Fez muito sucesso em todas as frentes de batalha da Segunda Guerra Mundial. Metralhadora pesada Browning M2. A metralhadora Browning M2 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira. Origem, Estados Unidos, funcionamento automático, calibre .50 BMG. O peso 38 kg somente a arma, o alcance útil até 1800 metros. Era alimentada por fita metálica e tinha uma cadência média de 550 disparos por minuto. Era uma arma multiuso de várias aplicações. Entre os modelos também existia o modelo refrigerado a água, que tinha uma bomba d'água que era acionada manualmente
enquanto a arma era disparada normalmente para a defesa antiaérea. Essa arma de grande sucesso ainda hoje é utilizada por vários países, inclusive o Brasil. Ela pode equipar seções de infantaria, carros blindados e até aeronaves. Lança-rojão M9. O lança-rojão M9 foi arma de dotação da Força Expedicionária Brasileira. Origem Estados Unidos. Funcionamento manual, com uso de um magneto instalado no punho. Calibre 2,36 de polegadas ou 60 mm. Peso vazio 6,8 kg, alcance útil até 270 metros. Utilizava foguete de combustível sólido que era inserido na sua retaguarda. O comprimento total da arma era de 1,4 m. Era uma arma de apoio de fogo da infantaria, se servindo como arma antitanque. Arma anti-fortificação, podia ser usada contra qualquer tipo de instalação dentro do seu alcance, como fortificações, como casamatas, como trincheiras. Foi bastante utilizado, inclusive durante a fase do inverno.